Vamos então ver como criar um cliente para um serviço em C++ no ROS. Então, a gente poderia criar qualquer nó aqui, um novo nó, mas vamos utilizar o nosso Number Publisher. Então, primeiro vamos criar um nó e depois a gente cria um timer que a cada tanto tempo chama esse serviço e zera a contagem novamente. Então, primeiro passo novamente é incluir o nosso tipo de serviço. Então, vamos aqui, include standard srvs barra empty.h. Ok? Vamos então criar uma variável aqui para estar associada ao nosso client server. Então vamos chamar aqui ROS, duas vezes dois pontos. E aí ela vai ser do tipo service client, outra é service server, isso aqui é service client. Ok? Vamos chamar ela de client reset. Aqui vamos resetar a contagem. Ok, e aí aqui no nosso construtor a gente vai então definir o que é o client reset. Então, nosso client underline reset vai ser igual, e para a gente definir um client vai ser de novo com relação ao node handle nh, flechinha, service client. Então a gente vai completar aqui. Nesse caso, a gente precisa definir aqui, semelhante ao publisher, a gente precisa definir o tipo de mensagem, nesse caso o tipo de serviço, e o nome do nosso serviço. O nome do, vamos dizer assim, do endereço dele, né? Não do nome do tipo. Então, standard srvs, esses dois pontos, empty, ok, fecha o menor que, quer dizer, maior que, e vamos colocar aqui o nome do nosso serviço. Então, reset, colocar minúsculo, né? Manter o mesmo padrão, reset counter. Ok. Porém, a gente precisa chamar ele em algum lugar, então vamos criar um timer também. Então, vamos criar aqui um ROS timer. Então, ROS, dois pontos timer, e chamar ele de timer underline reset. Ok? Vamos criar já a variável em que a gente vai salvar o tempo que a gente vai levar para chamar esse reset. Então, reset interval. Ok? E vamos definir aqui o reset interval como 7 segundos. A cada 7 segundos a gente quer chamar ele. Então, ok, o que falta a gente definir aqui é definir o nosso timer e aí depois também o callback do nosso timer. Então, para definir o timer, vamos, igual praticamente a linha de cima. Timer reset igual a nh, flash create timer, ROS duration, o valor que a gente quer de duração, então vamos colocar aqui o reset interval. Ok. E aí a gente vai passar o nosso callback, que vai ser number publisher, duas vezes dois pontos. Vamos chamar aqui o nosso callback de timer reset callback. E por último a gente passa o this. Ok? Definindo o nosso timer reset, a gente precisa então criar o nosso callback. Vamos aproveitar aqui esse callback que já foi criado aqui. Então, só excluindo esses métodos aqui que a gente não precisa. Só definir, copiar o mesmo nome para garantir que esteja correto.
ok? Então, para a gente fazer a chamada de um serviço, a gente precisa definir, criar uma variável, um objeto do tipo do nosso serviço que a gente quer chamar. Então, definir aqui standard, underline srvs, dos dois pontos empty, srv, ok? E como a gente não tem nada para definir, por ser um serviço do tipo vazio, a gente não precisa definir nem nada dentro do atributo de request, nem nada, a gente pode simplesmente chamar o serviço. Para a gente chamar então o serviço, a gente simplesmente chama o método de call do client. Então, client reset.call e passa a variável do tipo de serviço depois de definido os parâmetros de request. Nesse caso não precisa, então só passar aqui. Então, só para a gente saber que o timer estourou o tempo dele e ele vai chamar o serviço, vamos adicionar então aqui uma mensagem para a gente ter ciência disso. Então, ROS underline info de parênteses, aspas duplas, solicitação de reset da contagem, ok? E por final aqui um ponto e vírgula, esquecer disso. Então, ok. Então vamos aqui no terminal, vamos compilar então nosso pacote. Então vamos aqui de novo usar o "-h", só para pegar aqui o parâmetro, porque tinha underline make, forçar a compilar o myProject.cpp. Então Catkin underline make, only package flips, myProject underline cpp. Esperando ele compilar. Então vamos já executando aqui o master no outro terminal. Terminou de compilar, então vamos dar um run myProject cpp counter. Aqui a gente vamos dar um echo no current count, né? Só para a gente ver o que está acontecendo. E aqui a gente vai então executar o run myProject cpp number publish. Então ele vai somando aqui 1.2, 1.4, 3.6, 6.8, 7.2, solicitação de reset da contagem. Ele ficou aqui com essas informações por causa do cedilha, não tem problema. E a gente vê ele então a cada determinado tempo chamando o serviço e a gente vê aqui nossa contagem indo para zero. Então, para a gente criar um cliente dentro de um nó, é exatamente esse procedimento.